programa anterior, iniciámos a nossa rota pelas principais praças e ruas da capital italiana. Cada um destes locais guarda uma história de deuses, de nobreza, de líderes religiosos e políticos. Histórias impressionantes a não perder. E no programa de hoje vai conhecer a história da Fontana di Trevi, uma das fontes mais famosas do mundo e das praças mais icónicas de Roma, como a Praça de Espanha. E a Praça do Panteão, o monumento mais bem preservado de Roma. Mas qual a sua função? E não ficamos só por aqui. Gastronomia, um presente português em Roma e muito mais. Continue connosco. Existem lugares no mundo que não parecem reais. Como a atmosfera cinematográfica, a cidade de Roma é um deles. Há quem diga que Roma é história. Há quem diga que é arte. Outros dizem que é apenas turismo. Mas a verdade é que Roma é tudo isso e muito mais. A nossa missão é explorar esta cidade. Vamos continuar a conhecer os seus lugares mais incríveis. A Fontana di Trevi é um dos cartões postais da cidade e fica na praça com o mesmo nome, um lugar imperdível na sua visita a Roma. Estima-se que cerca de 3.000 visitantes por hora passam pelo local, o que traduz em aproximadamente 72.000 turistas por dia. Estamos na fonte mais famosa de Itália, mais famosa da capital italiana, a Fontana di Trevi. Talvez mesmo uma das mais famosas do mundo. Eu sei que aqui em Roma tem tantas fontes, porque esta fama, especialmente aqui à Fontana di Trevi? Pela sua cenografia, não é? É uma fonte imponente. Já cá existia uma fonte antes desta. Aliás, era aqui que acabava um aqueduto romano no século I a.C. E naquela altura vivia aqui pouca gente, havia 3 ruas que desembocavam neste aqueduto. Como é que se diz rua italiano? Via e 3, Trevia, Trevi. É por aí que se chama Trevi. E este bairro de Roma ainda se chama assim, Trevi. Por acaso, este foi um dos aquedutos que foram destruídos pelos godos. Houve uns que resistiram, este foi de facto destruído. E no século XV tornou-se, no Renascimento, a pensar que deveria haver um novo abastecimento de água à cidade, tal como vimos ali na Fonte das Tartarugas, que é bastante mais pequena. Havia aqui uma fonte mais pequena na realidade. No século XV, XVI construiu uma fontezinha, mas depois, quando o Papa Barberini subiu ao poder, resolveu chamar um dos grandes arquitetos de Roma para lhe desenhar uma fonte à altura do seu estatuto. Este arquiteto chamava-se Nicola Salvi. Aliás, houve um concurso, ele é que ganhou o concurso para construir a fonte e construiu-a à semelhança da magnanimidade do grande Barberini. Como se fosse um cenário, não é? Um cenário, vemos ali no meio Neptuno, o rei dos oceanos, Neptuno e os seus tritões que tentam domar os oceanos, os cavalos têm como alegoria os oceanos, depois a fonte, a água, que ainda vem daquele aqueduto do século XV, no anterior traçado romano, projeta-se, não é? Isto são protuberâncias calcárias. Na altura, quando a fonte foi construída, não devia haver tanto calcário. Isto são resíduos calcários que se vão acumulando e, enfim, depois de tantos séculos, formaram estas cascatas e as pessoas podiam, de facto, aqui vir beber água, porque a água vinha do aqueduto, era potável. Hoje em dia o que vemos é porque é que isto ficou tão conhecido também. Porque nos anos 50 foi rodado aqui um dos filmes mais conhecidos
de toda a filmografia romana, La Dolce Vita, de Fellini. E uma das cenas mais conhecidas é a protagonista que vem tomar banho, que entra dentro da fonte e toma aí um banho. Hoje em dia era impossível, mas isso ficou uma cena tão icónica da cidade de Roma, que as pessoas quando vinham a Roma queriam ver aquela fonte, o sítio onde a Anita Ekberg tomou banho. Exato. E as pessoas entravam mesmo lá para dentro, agora é impossível, a polícia não deixa, nem deixa sequer as pessoas sentarem-se aqui. Está sempre uma polícia a assobiar para as pessoas levantarem. Devem passar o dia a fazer isto, não é? Porque é tanta gente. E depois, claro, há sempre aquela lenda associada de quem jogar uma moedinha aqui para dentro da fonte, volta a Roma. E quem é que não quer voltar a Roma, não é? Portanto, que as pessoas passam a vida a jogar moedas lá para dentro. Hoje em dia também não deixam, já, porque senão havia mais moedas do que água, não é? Às vezes, né? Quando fica cheio eles proíbem, mas eu acho que hoje talvez tenhamos sorte. Sim, talvez. Até se pode mandar aqui de cima. Olha, quem tem a pontaria... Assim volto umas vezes a Roma, já que estou no segundo piso. Exato. Mas vejam bem esta multidão, eu não fazia ideia. Eu pensei que a gente ia chegar aqui, íamos ter a ponte só para nós, lançar a moedinha. Não, vejam bem, mas vejam bem a quantidade de pessoas que vêm aqui só para ver esta fonte. Nesta, que é a maior fonte barroca da Itália, são lançados em média em suas águas 3.000 euros por dia. Em 2016, foram contabilizados 1.400.000 euros. Bem, conseguimos chegar aqui abaixo, já estamos aqui a enfrentar a ponte, já tenho a minha moedinha preparada. Dizem que tem que ser de costas para a fonte, não sei porquê. Tenho aqui a minha moedinha e vamos lançar para voltarmos mais uma vez a Roma. Não, para vocês virem a Roma, que é muito bonito. Lá vai a minha moeda. Venha até esta cidade, pois certamente ficará encantado. Apesar de não haver um número exato, Roma é lar para centenas de praças, das grandes e conhecidas às mais pequenas. Cada uma tem a sua importância e contribui para o ar agradável e pitoresco da cidade. As praças de Roma são o charme da cidade. Algumas praças são nomeadas em homenagem às grandes famílias que nelas residiram, como esta. Outras praças são nomeadas devido às embaixadas que nelas encontramos, como a Praça de Espanha, que mesmo por se situar no centro histórico de Roma, já foi em tempos território espanhol, o que desperta uma certa curiosidade. E apresentamos a vocês a Praça de Espanha, tal como a gente já esteve hoje na Praça de Veneza, porque havia lá antes a Embaixada de Veneza e havia a Embaixada de Espanha. E, portanto, ficou com o nome a Praça de Espanha, que hoje em dia tem uma fonte, que é um barquinho, que não tem nada a ver com Espanha, tem uma escadaria ao contrário das outras praças todas e tem uma igreja lá em cima. Vamos talvez começar pelo princípio, que é porque é o nome, não é? Já tinha dito que era a Embaixada de Espanha. A Embaixada de Espanha ainda é aqui, só que é uma praça adjacente. Mas no século XVI e XVII, na altura dos Habsburgos, a Embaixada era mesmo nesta praça. E este era território espanhol. Se houvesse alguém que fosse perseguido pela Casa Espanhola, pelos Habsburgos, e se entrassem dentro desta praça, eles podiam ser presos, porque isto era território de Espanha. Até à unificação, até 1870. Pronto, o que vemos, chamamos-lhes a escadaria da Praça de Espanha, mas na realidade esta escadaria dá acesso àquela igreja lá em cima, que é a Igreja da Santíssima Trindade, e a escadaria chama-se assim. E a igreja também era espanhola na altura? Não, não era. Não existia ainda? Não existia lá em cima a igreja. Mas não era Espanha? Não, só aqui a praça é que era território de Espanha. Portanto, esta escadaria chama-se a escadaria da Igreja da Santíssima Trindade do Monte, porque a igreja está lá em cima no monte, não é? E em frente à igreja vemos um obelisco egípcio, o verdadeiro, e depois, só no século XVIII, muito depois da fundação da Embaixada de Espanha aqui, é que esta fonte foi construída por um autor muito conhecido, que já referimos hoje, que é o Bernini,
cuja fonte mais icónica vamos ver mais tarde na Praça Navona. Mas sim, é uma barcaça afundada, não é? Aqui neste laguinho, e aqui as pessoas também mandam moedas, não é só na Fonte Trevi. Em todas, até da Tartaruga eu vi. Exatamente. Em qualquer sítio onde haja água, as pessoas lançam a moeda para poderem voltar à cidade de Roma. E no meio da fonte está uma barcaça afundada, pois devido às enchentes, um barco acabou por parar no meio desta praça no século XVI. E para você que só chegou agora, estamos em Roma, a conhecer os seus lugares mais incríveis, como a Fontana di Trevi, conhecida por ser a fonte mais bonita de Itália e onde existe a tradição de se lançar uma moeda. Lá vai a minha moeda. E seguimos para mais uma praça icónica de Roma, a Praça de Espanha. Continuem connosco. Aqui nas escadarias da Praça de Espanha também ocorrem grandes desfiles de moda de grandes estilistas, é verdade. As escadas ficam todas decoradas com flores. Já vi um desfile de moda nas escadas. Hein? Andar com aquele salto ali pela escadinha é preciso ter mesmo um curso. Sim, é verdade. E esta zona também é a zona onde, no chamado Grand Tour, portanto, quando os ingleses, em especial, começaram a viajar para a Itália, para a Grécia, para o Egito, no século XVIII, para se mergulharem no que era a história da Europa, era aqui normalmente que eles ficavam. E como o poeta Keats e Shelley também viveram nesta zona. Portanto, é uma zona também muito famosa, na Inglaterra em especial, porque estes grandes ingleses, estes senhores ingleses, ficavam alojados à volta da escadaria da Praça de Espanha, como era chamada. O Grand Tour, tour quer dizer uma volta, não é? Foi o que deu o mote para a palavra turismo. Foi a partir dessa altura que se começou a pensar em turismo como pensamos hoje em dia, para conhecer a cultura de um outro país. Porque antes disso também havia turismo, mas era mais turismo religioso, as pessoas iam peregrinação a Roma, a Jerusalém, ou turismo de saúde, iam para termas, mas esta vontade de conhecer a cultura do outro povo só começou de facto no final do século XVIII, por via dos ingleses, no Grand Tour Turismo. Interessante. Sim. E agora vamos seguir por esta via, Via del Condotti, que vai dar à via das compras principais, onde nós já estivemos, que é Del Corso. E vamos conhecer mais uma praça. Esta é uma das ruas mais famosas e elegantes de Roma, onde encontra lojas de luxo e boutiques de alta moda. A capital italiana é a casa de alguns dos mais renomados designers de moda do mundo. E hospeda eventos de moda de grande destaque, como a Alta Roma. É por isso que dizem que Roma é a capital da moda contemporânea. No entanto, a moda em Roma não fica apenas pelo vestuário, mas sim pelo se envolver na cultura romana e degustar os seus aromas e sabores. E se juntarmos tudo num só local? E almoçar em frente a um dos monumentos mais icónicos da cidade. E a cozinha italiana, a gastronomia, as pastas, a pizza, os queijos, temos um bocadinho de tudo, menos as pizzas. Pronto, temos aqui o queijo mussarela de búfala e outros pratos aqui de massa. Este aqui tem batata e a Cristina vai-nos dizer os nomes do que é que são constituídos. Sim, esse chama-se gnocchi alla sorrentina. É gnocchi, portanto, de facto, é uma massa que leva batata e depois tem um molho de tomate e queijo. Vegetariano, portanto? É, vegetariano. Eu tenho o esparguete alla vongole,
portanto, esparguete com ameixoas e pus um bocadinho de queijo parmesão por cima, porque eles põem sempre na mesa queijo parmesão. E depois temos o fabuloso esparguete à la carbonara, que leva bacon e ovos e, claro, natas. Portanto, são sim 3 pratos de massa que na Itália são só a entrada, porque a seguir a isto normalmente eles comem ou peixe ou carne, mas para nós serve perfeitamente uma refeição, não é, Ina? Claro que sim, porque está muito calor. E por falar em calor, também estamos aqui numa praça com um sol muito bonito, que é a Praça do Panteão, mas já vamos falar desta história. Por enquanto, vamos saborear a comida italiana e fica já aqui com umas dicas do que pedir, não é? Eu gosto muito deste, porque tem um sabor assim meio batata, meio massa, é muito bom. Uma coisa que Itália leva a sério são as massas. Aqui há 600 tipos diferentes de massas de várias formas e tamanhos. O Panteão é uma das atrações turísticas mais populares de Roma, recebendo milhões de visitantes todos os anos. Uma joia arquitetónica. Um testemunho duradouro da engenhosidade romana. Apresentamos para vocês o Panteão, o monumento mais bem preservado de Roma. Fica aqui na Praça da Rotunda. Chama-se Praça da Rotunda, não porque isto é uma rotunda, mas sim porque o Panteão, este edifício, é assim redondo e, portanto, decidiram dar este nome. E, Cristina, explique-nos então quem é que vive no Panteão, se encontra-se alguma coisa lá dentro, se não se encontra, se dá para visitar, como é que funciona a sua história. A sua história é longa e espetacular. O Panteão é um edifício que foi projetado por o genro do nosso bem conhecido imperador Augusto, Marcos Agripa, para ser a casa de todos os deuses de Roma. É isso que quer dizer Panteão, que é uma palavra grega, pan, todos, e on, deuses. Como o edifício era bastante pequeno, foi depois restaurado e engrandecido na altura do imperador Adriano, portanto já no 2º século depois de Cristo. E foi realmente a casa de todos os deuses. Quando o Império Romano caiu, foi rapidamente transformado numa igreja, por isso é que não o utilizaram como estaleiro e ficou como está hoje em dia, em todo o seu esplendor da arquitetura romana, que é incrível. Lá dentro não há janelas, temos uma abóbada em caixotões vazados, depois já vamos ver, com óculo no cimo para entrar a luz, e tem uma altura de 43 metros, é quadrado, é 43 metros de altura, com 43 metros do seu diâmetro. Portanto, um quadrado perfeito que sobreviveu até aos dias de hoje. Hoje em dia ainda é uma igreja? É uma igreja. E estão enterrados dentro desta igreja, para além do grande pintor Rafaelo, os últimos reis da Itália, porque a Itália foi uma monarquia até depois da Segunda Grande Guerra. Depois houve um referendo em 1946, o último rei da Itália foi exilado para Portugal, Roberto II, ele morreu em Portugal. Depois é uma república, tem um presidente, não é? Mas os últimos reis da Itália, com exceção de Vitório Emanuel, encontram-se aqui enterrados. Portanto, ainda é, no fundo, um panteão, mas agora dedicado às grandes figuras da cultura e da política italiana. Portanto, ficamos aqui a conhecer mais um monumento importante da cidade de Roma e vamos tentar vê-lo mais de perto. A sua cúpula era a maior do mundo antigo. Foi no ano de 27 a.C. que nasceu este monumento grandioso, o templo dedicado a todos os deuses da Roma antiga. Passado 481 anos, foi convertido numa igreja cristã, dedicada a Santa Maria dos Mártires. Além de suas funções religiosas, abriga os túmulos de figuras históricas importantes, como pintores e reis. Um verdadeiro símbolo da história e cultura romana. Um facto que contribuía para a funcionalidade e a preservação de edifícios como o Panteão era a presença da água e sistemas de drenagem.
uma curiosidade aqui da cidade de Roma, que é uma boa curiosidade. É a água de Roma. Como já vimos, tem muitas fontes, mas também tem várias fontes onde nós podemos encher a nossa garrafa com água. A água que vem das serras, porque a cidade de Roma é rodeada de várias serras e esta água vem das serras pelos aquedutos, é verdade, o que não é nada comum. E estas águas ainda funcionam assim desde os tempos dos romanos. Portanto, se você vier a Roma, pode trazer uma garrafa vazia, ou quando a sua acabar, ou até mesmo uma sugestão, poderia comprar um souvenir com uma garrafa a dizer Roma e ir enchendo, quem sabe, não é? Durante a sua caminhada, a seu passeio aqui na cidade de Roma. E na fonte, mesmo em frente ao Panteão, existem sempre filas para o fazer. Bem, acho que posso ir. A aguinha fresca. Ai, tão bom! A sério, isto num dia de calor é muito bom. E cá está a minha garrafinha com água da serra. Esta fonte tem o mesmo nome que o monumento Panteão. Nela ainda podemos encontrar um obelisco egípcio. Então, se você não tiver uma garrafa, eu vou-lhe mostrar assim mais um truque. Mete aqui o dedo, faz assim. É assim que eles bebem água, tá? Eu não estou a inventar. Mesmo por detrás do Panteão, encontra-se a Igreja de Santa Maria sobre Minerva. E não é só mais uma igreja em Roma, mas sim um local que conta um episódio histórico português. Aqui ao pé da zona do Panteão encontra-se várias igrejas com grandes importâncias. Uma delas é esta, que nós estamos à frente, só que antes de falar desta igreja tem aqui outro animal assim, não é? Um elefante que me despertou curiosidade e gostaria de saber porque é que ele está aqui, não é? Sim, Ina, falar que temos de fazer uma seleção, porque há muitas igrejas em Roma, todas elas importantíssimas. Esta igreja, talvez para nós portugueses, tem uma relação especial, porque dentro desta igreja encontra-se enterrado um Papa chamado Leão X. Ora bem, foi no tempo de Leão X, em 1414, que Dom Manuel enviou uma embaixada, que chegou em março, a 12 de março de 1414, onde nessa embaixada vinha um quê? Um elefante. Uma história bastante curiosa que nos leva a questionar qual o propósito do rei português presentear o Papa com um elefante. Descubra tudo no próximo programa. Você sabia que Roma tem relações históricas e culturais com Portugal, com uma rua totalmente dedicada aos portugueses? E sabe onde encontrar as mais impressionantes obras de arte de Caravaggio, um dos maiores mestres da pintura ocidental? E que antigamente a icónica Praça Navona era um estádio de corridas? Saiba tudo no próximo programa A Rota.